A ANTT autoriza a Consórcio Guanabara a implantar linha e Solimões a utilizar como adicional o terminal rodoviário Barra Funda em São Paulo. Em decisões publicadas nesta terça-feira, dia 6 de setembro de 2022, a Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT atendeu apenas 2 pedidos de empresas de ônibus. A decisão de número 851 atendeu o pedido do Consórcio Federal de Transportes, composto pelas empresas Brisa Ônibus e Rápido Federal do Grupo Guanabara, para modificar a prestação do serviço com a implantação da linha Brasília no Distrito Federal a Goiânia via Taguatinga, Distrito Federal, prefixo 12069400, e pela decisão de número 849, a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli Limitada teve sua solicitação aceita para implantar o terminal rodoviário de Barra Funda em São Paulo como terminal adicional para a realização de embarque e desembarque de passageiros da linha Florianópolis e Santa Catarina a São Paulo, com prefixo 16075400. Todos os demais pedidos foram negados. Pela decisão de número 850, foi indeferido o pedido da Real Maia Turismo e Cargas Limitada para a implantação da linha Goiânia em Goiás a São José do Xingu, no Mato Grosso, visto tratar-se de mercados autorizados por decisão judicial. Já os pedidos negados a seguir, todos eles relacionam-se às solicitações de transferência de mercados entre empresas. A decisão de número 848 atendeu o pedido da Expresso Vila Rica Limitada de transferência de mercados para a Real Brasília Limitada. A decisão de número 852 atendeu o pedido da Expresso Maia Limitada de transferência de mercados para a Aviação Novo Horizonte Limitada. A decisão de número 853 atendeu o pedido da Aviação Novo Horizonte Limitada de transferência de mercados para a Aviação Central Bahia de Transportes Limitada. A decisão de número 854 atendeu o pedido da Aviação Marlin Limitada de transferência de mercados para a Aviação Juína Limitada. Linha 1 Azul tem problemas no início da manhã desta terça-feira. A linha 1 Azul do metrô de São Paulo passou a apresentar problemas para os passageiros por volta das 5 horas e 45 minutos desta terça-feira, dia 6 de setembro de 2022. Ocorreu uma falha em trem na estação portuguesa Tietê. Técnicos foram acionados e o sistema passou a entrar em normalização cerca de 10 minutos depois. Belém suspende licitação para a concessão do transporte público. A Prefeitura de Belém do Pará suspendeu a licitação do transporte público de passageiros por ônibus da cidade. O aviso foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira, dia 6 de setembro de 2022. Os motivos da suspensão do certame, que seria realizado na próxima segunda-feira, dia 12 de setembro, não constam da publicação. Com informações do site Diário do Transporte, o aviso de licitação foi publicado no dia 5 de agosto desse ano. O edital divulgado prevê, de acordo com a Prefeitura, a execução dos serviços por 6 anos, com possibilidade de prorrogação em regime de exclusividade, e o critério para a escolha será menor valor tarifado. Abre aspas. A licitação do transporte público de passageiros por ônibus é essencial para estabelecer uma prestação de serviço adequada à população, explica a diretora superintendente da CEMOB, Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, Ana Valéria Borges. Segundo ela, uma das principais novidades desse processo licitatório é que as concessionárias também serão responsáveis pela exploração e manutenção dos terminais e estações do BRT. O edital prevê ainda um sistema de informações aos usuários que poderão acompanhar o itinerário dos veículos, diminuindo o tempo de espera nas paradas, além de ar-condicionado em 20% da frota nos primeiros 2 anos. Os veículos contarão com câmeras em seu interior e um sistema de rastreamento para que a CEMOB os monitore em tempo real. A licitação foi agrupada em 2 lotes, cada um contemplando um conjunto de serviços de transporte de passageiros, bem como a operação e manutenção das infraestruturas a eles vinculadas e outros serviços conexos. Ainda de acordo com o edital, 20% da frota deverá possuir ar-condicionado dos 2 primeiros anos após assinado o contrato. A licitação dos ônibus passou por todos os passos exigidos pela legislação, com o projeto básico e a proposta de edital debatidos em consulta pública. A licitação é uma questão importante para a capital de Belém.
Os serviços de ônibus não passaram por licitação e são operados por ordem de serviço. Governo da Bahia reduz ICMS para o transporte público. O governo do estado da Bahia promoveu nesta terça-feira, dia 6 de setembro, a redução de 6% no ICMS, operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação do diesel para o transporte público, passando a cobrar 12%. A medida foi publicada no Diário Oficial e contempla o transporte rodoviário municipal e intermunicipal para que as empresas abasteçam seus veículos. Para ter direito ao benefício, é necessário que a empresa esteja devidamente regularizada, pois essa é a condição principal para ter direito ao tributo menor. Quem estiver irregular não terá este direito, segundo disse o governador Rui Costa em coletiva para a imprensa nesta segunda, dia 5. O credenciamento para o benefício deve ser feito junto à Copec. Prefeitura de Maceió, no Alagoas, lança o serviço Madrugadão. A Prefeitura de Maceió, capital do Alagoas, lançou nesta segunda-feira, dia 5 de setembro de 2022, um novo serviço de transporte público municipal, o Madrugadão. O serviço consiste em ônibus circulando após a meia-noite, mais exatamente às 23 horas e 40 minutos até às 4 horas e 20 minutos do dia seguinte, para atender especialmente os trabalhadores que saem tarde do posto de trabalho, como em bares, restaurantes e setor de hotelaria. O atendimento durante a madrugada atende a um pedido da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Alagoas, da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Alagoas e do Trade Turístico. Agora estamos anunciando para os trabalhadores, aqueles que trabalham em plantões, que vamos ter o Madrugadão, assegurando maior segurança para a classe trabalhadora, disse o prefeito JHC para a imprensa durante o evento. Ao todo, 65 localidades serão atendidas entre as ruas e avenidas em vários bairros, com integração entre todas essas linhas que serão identificadas com o prefixo M no letreiro. Entre as vias atendidas estão a Antônio Gomes de Barros, popularmente conhecida como Amélia Rosa, e a Engenheiro Paulo Brandão Nogueira. A estimativa é um ganho de 20% no tempo das viagens. Na mesma ocasião, a Prefeitura entregou 8 novos ônibus para a população. Os veículos contam com elevadores para cadeirantes e serão usados inclusive nas linhas do Madrugadão. Veja a seguir as linhas contempladas. Linha 716, que liga o Clima Bom a Ponta Verde, 710, Xande Jaqueira a Ponta Verde, Clima Bom ao centro, 065, que liga Rosane Color ao centro de Maceió, 057, que liga o bairro de Rio Novo ao centro de Maceió, e a linha 712 de Santos Dumont ao centro de Maceió, e a linha 069 que liga o bairro de Climabom ao centro de Maceió. Itabira tem passagem 40 centavos mais barata e aumento de viagens no transporte coletivo. Itabira, cidade de Minas Gerais com mais de 120 mil habitantes, já tem ônibus mais baratos desde terça-feira, dia 6 de setembro. Ao invés de aumentar a passagem do transporte coletivo dos atuais R$ 4,40 para R$ 5,85, como solicitativa a atual concessionária dos ônibus municipais, o prefeito itabirano decidiu o inverso, reduzir o valor em 40 centavos. A Transporte Cisne tem concessão do transporte municipal desde 2008, quando assinou contrato com prazo de 15 anos. A ideia do prefeito Marco Antônio Lage começou após propor aos vereadores a adoção de um subsídio ao transporte público. O projeto do subsídio acabou sendo aprovado por unanimidade na Câmara Municipal e foi sancionado em seguida pelo prefeito Marco Antônio Lage, com a publicação do decreto que estipula um novo valor da tarifa. Publicado nesta segunda-feira, dia 5 de setembro, os usuários passam a pagar desde esta terça-feira, dia 6 de setembro de 2022, em todas as linhas, o valor de R$ 4,00 no dinheiro e no cartão. Em contrapartida, a prefeitura anuncia que o quadro de horários vai aumentar em mais de 700 viagens por semana. O prefeito afirma que a medida foi adotada para não sobrecarregar o itabirano. Abre aspas, sabemos dos impactos dos reajustes de itens como combustível, peças e outras essenciais para o
a manutenção do transporte público. Além disso, estávamos há 3 anos com o preço congelado, então é justo o reajuste, mas entendemos que seria muito pesado para a população. Daí a proposta do subsídio, que foi bem aceita pelos vereadores e agora estará nas roletas dos ônibus de Itabira, completou Lage. A lei do subsídio impõe contrapartidas a empresas do transporte coletivo, sendo a principal delas a ampliação dos números de viagens. Estudo elaborado pela Superintendência de Trânsito e Transportes, a Transita, estabelece a necessidade de aumento de 16% nas viagens nos dias úteis, 53% aos sábados e 77% aos domingos. Outra exigência é a informatização do serviço, inclusive com possibilidade de acompanhamento em tempo real dos dados pela Transita, que conseguirá monitorar a quilometragem, quantidade de passageiros e localização. A tecnologia permitirá o retorno do aplicativo para que o usuário acompanhe os horários e trajeto dos ônibus. Itararé abre nova licitação para aluguel de ônibus para o transporte gratuito. A Prefeitura de Itararé, município de 50 mil habitantes no oeste do estado de São Paulo, situado na divisa com o Paraná, publicou nesta terça-feira, dia 6 de setembro de 2022, aviso de licitação para locação de 3 ônibus. A locação é destinada ao programa de transporte gratuito lançado pela Prefeitura em abril deste ano. Além dos ônibus, a empresa que vencer a licitação na modalidade pregão presencial deverá fornecer motorista devidamente habilitado, uniformizado e com identificação, combustível e rastreamento veicular para aferição e controle de quilometragem. A empresa Next Prime, que vinha operando o transporte na cidade desde 2021, quando venceu o processo licitário, foi contratada por dispensa de licitação em maio deste ano para operar o transporte gratuito. Até então, o sistema era tradicional, com pagamento de tarifa. Com a implantação do transporte gratuito sem pagamento de tarifa, a empresa foi contratada pela Prefeitura por R$ 770 mil. A empresa que vencer a nova licitação vai, portanto, operar o sistema Passe Livre, resultado de um investimento do município de R$ 1,2 milhões. Um projeto de lei do Executivo foi aprovado pela Câmara de Vereadores para permitir a liberação dos recursos. O prefeito Eliton do Vale estima que 6 mil pessoas façam uso do transporte por mês, e sua expectativa quando o lançamento do Passe Livre era que, com a gratuidade, esse número dobrasse. Abre aspas. Com o Passe Livre, possibilitamos mais mobilidade urbana, além de fomentar o comércio local e possibilitar melhorias na economia familiar, enfatizou. Rodoviários do transporte público do Distrito Federal chegam a acordo e possibilidade de greve é descartada. O Sindicato dos Rodoviários do Distrito Federal, que representa os trabalhadores do transporte público, informou nesta terça-feira, dia 6 de setembro de 2022, que alcançou um acordo com os empresários na sua companhia salarial, iniciada há quase 2 meses. Desta forma, a companhia terminou com sucesso e a possibilidade de greve terminou, conforme informações do portal Metrópolis. Segundo a entidade sindical, foi firmado o acordo para um aumento salarial de todas as funções em 10,15%, que foi aceito pelos trabalhadores em assembleia. A categoria havia sinalizado a possibilidade de greve caso não tivessem as reivindicações atendidas, inclusive com a assembleia já marcada para definir a paralisação. Agora, com o aumento dos salários, a operação do transporte seguirá sem mudanças em razão de greve ou ato de insatisfação da categoria. Veja a seguir os principais pontos do acordo: reajuste salarial para todas as funções em 10,15%, aumento de cesta básica em 15%, reajuste no ticket de alimentação 13%, aumento no plano odontológico em 13%, comunicação de acidentes de trabalho de maneira periódica por parte da empresa e assistência social pelo sindicato, e os benefícios ficam assegurados para as trabalhadoras afastadas por licença maternidade. Maceió anuncia reforma, construção e ampliação de novos terminais de ônibus. A Prefeitura de Maceió comunicou nesta segunda-feira, dia 5 de setembro, que fará a construção
reforma e ampliação de novos terminais de ônibus. Um estudo realizado pela capital alagoana tem previsão de estar concluído até o mês de dezembro e ele vai definir quais os espaços têm necessidade para obras. A empresa contratada para realizar o estudo está fazendo ainda um levantamento do que pode ser melhorado no transporte coletivo da cidade. Para o trabalho, a consultoria considera vários aspectos, como afundamento dos bairros e criação de novos conjuntos, a retirada de uma empresa do contrato e a futura implantação do BRT. Ainda de acordo com o comunicado da administração municipal, um dos terminais a serem reestruturados é o conjunto Village Campestre, na parte alta da cidade. Isso se deve a uma maior movimentação semanal de passageiros. No local passam uma média de 1.000 usuários embarcando por dia. Segundo o prefeito João Henrique Holanda Caldas, mais conhecido como JHC, será iniciada a reforma do terminal do Village e depois as obras alcançarão o terminal do Eustáquio Gomes para levantar mais qualidade de vida para quem mora nestes locais. A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito da capital informou que será erguido um novo terminal no Village, que contará também com quiosques, campo de futebol, societe, academia de musculação e uma pista de Cooper. Abre aspas. Após ser entregue, logo na primeira quadra chuvosa, o terminal do Village ficou inoperante e os ônibus tinham que permanecer na pista. Sempre que chove, os passageiros precisam subir no banco para não se molhar, já que a coberta é baixa, diz o comunicado da administração. Já o terminal do conjunto Eustáquio Gomes, na cidade universitária, atualmente com mais de 2.000 embarques diários. Segundo o terminal, maior movimento, ele também passará por reforma e ampliação iniciada ainda neste mês. No local está prevista a instalação de mobiliários urbanos, melhorias na iluminação, segurança e construção de banheiros. Abre aspas. No Eustáquio, a reforma já foi iniciada 2 vezes, mas em nenhuma delas houve conclusão. Este é um dos motivos de a atual gestão incluí-lo na programação, finaliza o comunicado. Transunião renova com mais 37 ônibus 0 km para a zona leste da capital paulista. A empresa Transunião Transportes S.A., que atende a parte da zona leste da capital paulista, comprou recentemente 37 ônibus 0 km para renovação de frota. A informação foi confirmada nesta terça-feira, dia 6 de setembro, ao site Diário do Transporte pelo setor de tráfego e gestão. Os veículos atendem ao padrão exigido pela SP Trans, a São Paulo Transporte, gerenciadora do sistema da cidade, com ar-condicionado, acessibilidade, vidros colados e escurecidos, entradas USB para recarga de bateria de celular, preparação para internet gratuita aos passageiros, câmeras de monitoramento, entre outros itens. Deste total, 27 ônibus já chegaram à empresa. São 7 unidades do modelo Caio Apache VIP5 com chassis Volkswagen 17230 e 20 unidades com o mesmo modelo da carroceria, mas sobre o chassis Volkswagen 17190. Os novos ônibus estão sendo distribuídos entre as linhas operadas pela companhia, dentre as quais a 270510 Jardim Fanganiello ao metrô Itaquera, que deve ter frota padronizada com o modelo Apache VIP5. A empresa Transunião Transportes S.A., que teve origem na garagem 3 da Cooperativa Associação Paulistana, além de operar o lote da distribuição D3, Área Operacional Nordeste 1, assumiu parte da operação da Área 5 Sudeste da capital paulista, referente ao subsistema local da região no lugar da Imperial Transportes Urbanos, que teve origem na cooperativa Nova Aliança. Expresso Garcia renova parte da frota com 10 Caio Apache 25 OF 1519. A empresa Expresso Garcia, que opera linhas intermunicipais ligando a cidade de Niterói até o município do Rio de Janeiro, está renovando parte de sua frota com 10 unidades do Caio Apache 25 equipados com chassi Mercedes-Benz OF 1519. Os novos ônibus são equipados com ar-condicionado e acesso com elevador para passageiros com limitação de mobilidade e poltronas mais confortáveis do que as dos demais ônibus da categoria. Acredita-se que os novos ônibus possam estar sendo escalados nas próximas semanas na linha intermunicipal 709D, que liga Candelária a
o bairro de Charitas, em Niterói, ou na 703D, que liga o bairro de Santa Rosa, em Niterói, à Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Reunidas e Primar seguem com aumento na busca por passagens no trecho São Paulo a Angra dos Reis. Um dos trechos mais procurados da aviação paulista é sem dúvida a linha interestadual São Paulo a Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, que na véspera do feriado 7 de setembro vem registrando aumento na busca por passagem nos ônibus. A empresa, que foi a primeira a adotar o serviço Double Service, leito e leito-cama, em um ônibus de piso único de 14 metros, vem conquistando cada vez mais clientes pelo bom atendimento e conforto dos ônibus. Além do conhecido ônibus leito e leito-cama, a Reunidas Paulista ainda aposta nos coletivos equipados com 42 e 44 poltronas no serviço semileito, com tarifa a partir de R$ 109,90 para viagem agendada às 11 horas da manhã desta próxima terça-feira, dia 6 de setembro de 2022. Além da aviação Reunidas Paulista, a passagem segue com alternativa de viagem, os ônibus rodoviários da empresa Primar Turismo, que opera o trecho Campinas a Angra dos Reis via São Paulo e vice-versa. A empresa também segue com alta procura por passagem, que estão sendo cobradas a partir de R$ 99,90 para a viagem às 11 horas da manhã esta próxima terça-feira, dia 6. Para os clientes mais exigentes por conforto, vale lembrar que nesta data a Primar não está oferecendo o serviço leito e nem leito-cama, porém seguem com um bom atendimento e pontualidade no embarque nas últimas semanas. Aumenta a procura por passagens no trecho São Paulo a Brasília. Na véspera do feriado de 7 de setembro, ainda é possível notar o aumento na busca por passagens no trecho São Paulo a Brasília, no Distrito Federal. As empresas Catedral Turismo, Real Expresso e Rápido Federal seguem com grande procura por poltronas. Desde esta última segunda-feira, dia 5 de setembro, a busca por passagens para Brasília com embarque em São Paulo vem registrando aumento por conta da celebração de 7 de setembro na capital do Brasil. A Catedral Turismo é a empresa que possui a tarifa mais barata para embarque hoje às 18 horas, com tarifa no valor de R$ 219,99 no serviço executivo em ônibus double decker com 48 poltronas. A empresa Real Expresso é a que mais oferece horários disponíveis no trecho São Paulo a Brasília e Brasília a São Paulo, com seus modernos ônibus double deck atendendo ao serviço executivo e leito com tarifas a partir de R$ 299. Mesmo valor praticado pela Rápido Federal, empresa que também é controlada pelo Grupo Guanabara. Buser registra aumento na busca por passagens para o Rio de Janeiro. A plataforma de viagens Buser, conhecida por ter sua frota de ônibus rosa, segue com aumento na busca por passagens no trecho São Paulo-Rio de Janeiro nesta terça-feira, dia 7 de setembro, feriado da Independência do Brasil, data em que também é celebrado o bicentenário da Independência do Brasil. A procura por passagens vem se identificando principalmente no período noturno, quando os ônibus da Buser desembarcam os passageiros no Rio de Janeiro no fim da madrugada e início da manhã desta próxima quarta-feira em pontos pré-definidos. A rede hoteleira da capital fluminense celebra o aumento de hóspedes que estão chegando na cidade por conta do Rock in Rio, que inicia neste fim de semana, a segunda parte dos shows, e por conta do feriado dia 7 de setembro, onde haverá celebração em Copacabana, na zona sul do estado do Rio de Janeiro. Além da Buser, outras plataformas como ClickBus X, WeMob e Flixbus, por exemplo, também seguem com aumento na busca por passagens no mesmo trecho, com tarifas com valores variados, dependendo do serviço ofertado na viagem. Mercedes-Benz deve demitir 3,6 mil vagas em São Bernardo do Campo. Uma grande reestruturação fará com que a fábrica Mercedes-Benz, criada em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo há 65 anos, demita 3,6 vagas de trabalho, um corte de mais de um terço de seu efetivo. Atualmente, a Mercedes-Benz emprega 10,4 funcionários em São Bernardo do Campo, na fábrica de caminhões e chassi para ônibus urbanos e também rodoviários. A fabricante espera eliminar 2,2 mil empregos diretos através do programa de demissão voluntária e outras
1,4 mil vagas de trabalho temporárias que não terão seus contratos renovados, como informa o Valor Econômico. A mudança ocorre devido ao impacto no mercado global e os 2,2 mil postos de trabalho que serão eliminados em São Bernardo do Campo são das áreas da ferramentaria, fabricação de eixos e transmissores de caminhões médios, assim como de logística e de manutenção. A Mercedes-Benz decidiu por terceirizar todas essas atividades que vinham sendo realizadas há décadas por funcionários internos. Em relação à suspensão dos 1,4 mil empregos temporários, a justificativa da fabricante é que há uma expectativa de queda na venda de caminhões no próximo ano. A partir de janeiro de 2023, entra em vigor no Brasil a nova legislação de emissões de poluentes, o Euro 6, o que irá causar aumento no preço de caminhões e chassi para ônibus. Muitos frotistas já estão antecipando a compra de chassi Mercedes-Benz com a tecnologia Euro 5, temendo aumento considerável no valor de venda dos novos chassis urbanos e rodoviários. De acordo com publicação, o processo da terceirização de fabricantes de caminhões e ônibus deve durar mais de um ano e que as conversas com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC sobre as demissões já começaram, com informações do Valor Econômico.